Oi, gente, tudo bem? De fundo é minha irmã chorando porque ela tá pobre, mas é tudo culpa dela. Hoje eu queria conversar com vocês sobre livros que dão crise existencial. Vai, cala a boca! Vamos começar, então. Eu tava pensando em livros que dão crise existencial. Não necessariamente livros que explodem a cabeça. Já tem um outro vídeo sobre isso. Eu não sei se é aqui ou se é aqui. Enfim, tem. Mas assim, são diferentes livros que explodem a cabeça. Aqueles livros assim que tem uns plot assim maluco. Para livros que depois eles ainda ficam dentro de você, te causando crise, onde você fica refletindo por que você existe, por que todos existimos, o que estamos fazendo aqui, pra onde que vai, será que existe realmente algum propósito, o que está acontecendo? Antes eu gostaria de pedir pra vocês darem uma olhadinha lá na loja, tá bem? Na minha loja de papelaria tem planner literário, vocês podem adicionar os livros. Todo livro que você lê, você pode escrever uma resenha aqui e ter fisicamente na sua estante guardado um livro pra você marcar os seus livros. Então tem espaço pra você colocar fotinho, pra você escrever, pra você dar nota, livros que você leu, livros que você quer ler. É lindo, eu que fiz, você também pode comprar com as cantoneiras pra ficar assim, ó, realmente luxuoso, né? Um livro luxuoso pra você guardar os seus livros. É isso. Ai, que saco! Tem que tomar banho. Tá reclamando que tá pobre e não me deixa trabalhar? E eu com isso? Então, eu acho que a melhor forma de começar essa lista é realmente refletir sobre o sistema que a gente vive hoje em dia. Eu indico muito os livros do Ailton Krenak, que é um pensador indígena. Ele reflete muito sobre a sociedade, sobre os cenários políticos atuais. Eu já li 3 livros dele, são bem curtinhos, é bem fácil de ler. Eu li A Vida Não É Útil, Amanhã Não Está à Venda e Futuro Ancestral, eu indico qualquer um deles. Ele vai principalmente falar sobre a nossa conexão com a natureza. Foi com ele que eu comecei a refletir mais e perceber mais sobre o ser humano como animal num contexto ambiental. Então, eu sempre achei que o ser humano era meio que uma coisa à margem, como se estivesse caindo na terra, tipo, essa criatura que vai destruir tudo. Vocês estão ouvindo o barulho do chuveiro? Eu vou fechar o registro! Eu abrigo sem tetos e tem consequências. Olha meu vestido, como ele... Eu tinha uma ideia e um sentimento de que o ser humano era meio que uma criatura que caiu do céu e veio aqui apenas com o propósito de matar, roubar, destruir, tal qual o Satanás da Bíblia. E lendo Ailton Krenak, eu vejo que, assim, não é. O ser humano tá na Terra faz, assim, muito tempo. Não foi desde o começo que começou a ter uma relação muito nociva com a natureza, com o meio que tá vivendo. Foi meio que uma coisa recente, foi uma treta que começou faz pouco tempo, né, honestamente. Nem todos os seres humanos, nem todas as sociedades, nem todas as tribos, nem todas as pessoas realmente são culpadas pelo impacto ambiental que a gente tá lutando hoje em dia, né, com a destruição do meio ambiente. E é muito interessante você ouvir um indígena falar, porque ele veio de uma cultura, ele veio de um lugar que não tem a mesma relação que eu, que cresci na cidade, né, a criança todinho, do concreto, não vai ter, sabe? Ele contar sobre isso e parar pra ouvir outra voz diferente, que veio de um lugar diferente, realmente me fez perceber que o ser humano não é aquele vilão de filme da Marvel, sabe? Que tem uma manopla e quer destruir todo mundo porque a culpa é nossa. Quando você joga, a culpa é toda do ser humano, no geral, você exclui realmente quem são os culpados e quais são as ações e quais são as ideias, os ideais, as ideologias que estão por trás dos desmatamentos, de todas as ações nocivas. Eu já sabia disso, mas eu não tinha conectado tanto que o ser humano faz parte da natureza tanto quanto os outros animais. E a gente tem tanto poder de curar quanto de destruir. E infelizmente, né, com o passar do tempo a gente tá destruindo mais do que curando, mas ainda existem pessoas que curam, ainda existem pessoas e sociedades e ideias, ideologias que fazem com que tem como viver em harmonia, sabe? Às vezes, sei lá, a gente ouve um discurso, um tipo de pessoa só falando e você acha que esse tipo de pessoa representa o mundo inteiro, só que não. Então quando você ouve só que os seres humanos são horríveis e que a gente deve morrer todo mundo porque o ser humano realmente é uma criatura egoísta que vai destruir tudo porque sim, porque tem impulsos egoístas e não sei o que. Se você só lê esse tipo de pessoa, se você só ouve esse tipo de pessoa, você vai achar que é isso mesmo, mas não são todos assim. Ouvir as puxadas de orelha que o Ailton fala é muito importante, realmente me fez ter muitas crises existenciais, pensar realmente o ser humano no meio da natureza, sabe? O que significa e quais são as relações que a gente perdeu ao longo do tempo, que a gente se distanciou do natural, não de uma forma nua e física, mas psicológica e mental, sabe? Então ele fala muito sobre, principalmente futuro ancestral, ele fala muito sobre os rios, e fala muito sobre os relevos, e fala muito sobre realmente essa conexão que as pessoas, os povos originários tinham com a natureza em si, sabe? Então as montanhas, os rios,
essas coisas que pra gente hoje em dia é meio que tão banal, sabe? Ele resgata essa importância que tinha para os povos originários, sabe? Tem uma parte do livro que me pegou pra caramba, que é quando ele fala um diálogo que aconteceu nos Estados Unidos, quando tava tendo colonialismo lá e tal. Então, um líder indígena chegou para o responsável político ali da região que tava sendo explorado e apropriado. E ele chegou para esse líder político e falou: tá, você vai pegar essas terras, agora essa terra é sua porque você reivindicou elas. E você matou todo o meu povo e você agora manda em todas elas. Mas, por favor, faz as pessoas que forem morar aqui amarem a terra como a gente ama também. Faça as pessoas e as suas crianças olharem para as montanhas, para os morros e para o relevo e pro solo e pra água e entenderem que é importante e que é precioso. Isso me pegou muito porque eu pensei principalmente no Brasil, toda a exploração e o colonialismo e tudo, que reivindicou as terras, reivindicou tudo e matou as pessoas que já estavam aqui. Só que eles não ocuparam o lugar como as outras pessoas estavam ocupando, nunca da mesma forma, sabe? Então, essa preciosidade de olhar, essa delicadeza que os povos originários tinham de olhar pra natureza mesmo, aquela coisa que muita gente hoje chama de mato, e ver algo além, ver uma importância além, sabe? Isso me pegou pra caramba. E outro livro que também me trouxe, muita crise existencial foi A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que é o livro da vez que a gente tá lendo no clube de membros do canal. Se você não faz parte, vem fazer parte do clube de membros, é no Catarse, e tem vários benefícios, é realmente pra me ajudar a manter o canal aqui. A gente tá lendo esse agora, a gente vai ter discussão no finalzinho do mês, a gente ainda vai voltar pro dia da discussão, você pode entrar, fazer parte. E tá tendo CBIM, tem bastante coisa, tá tendo sorteio também, vem participar do clube de membros, o link sempre vai estar ali na descrição. Esse aqui é uma psicanalista, eu não sei se ela é doutora, mas provavelmente ela é mestre. E ela vai falar sobre tudo. E aqui ela vai falar tudo que ela aprendeu, tanto na forma acadêmica quanto na vida pessoal dela, sobre o amor. E como a gente separa muito essa questão de que o amor é diretamente oposto à solidão. Só que pra você ter amor, você precisa ter solidão. E pra você viver e ser um ser humano saudável, você precisa de solidão. E como a nossa relação com a solidão foi deturpada ao longo do tempo, sabe? Então, acho que ressignificar coisas que a gente cresceu e por muito tempo a gente achou que esse era o significado. E quando a gente lê esses livros, tanto do Ayrton para a natureza, para a sociedade, como esse, com amor e solidão, você percebe que às vezes você se enganou muito. Sabe quando aquela mentira você conta várias vezes e você realmente acha que aquilo é verdade? Então, principalmente sobre essa questão do amor e da solidão. Aqui fica bem explícito porque ela traz questões desde a primeira infância. Então, quando um ser humano é amado pela primeira vez, como o ser humano descobre o amor, como o ser humano entende que ele é um ser humano diferente e uma pessoa separada dos pais, sabe? Então aqui foi muito intenso, foi assim um livro que eu comprei pra eu grifar. Agora eu emprestei pra minha amiga, mas ele tá inteiro grifado, assim, aquele livro que você vai ler e depois você vai reler, e depois você vai reler de novo e você vai ficar relendo, porque a todo momento ele te dá um tapa na cara e assim, é muito intenso, sabe? É muito intenso mesmo. Então ela mistura principalmente, todo começo de capítulo é legal que tem trechos de músicas, poesias e coisas assim, que falam sobre o amor e faz com que esses trechos eles tenham um significado muito diferente depois do que tudo que ela acaba de falar, sabe? Tanto da forma psicanalista realmente sobre o amor, como uma forma... Enfim, é muito lindo. E realmente me trouxe muitas crises existenciais esse livro aí. Capitães de Areia, do Jorge Amado. Esse livro me trouxe crise existencial principalmente pelo que eu falei num vídeo que eu comparei esse livro, Frankenstein, e uma fanfic de Dramione que eu li. E eu falei principalmente sobre pessoas à margem, pessoas marginalizadas. E essas três histórias, Capitães de Areia principalmente, ele é bem explícito sobre crianças que são criadas à margem da sociedade e nunca tiveram a chance de serem inseridas de uma forma saudável e não violenta na sociedade. Então tudo que resta a elas é ser violenta e tratar a sociedade da forma como elas foram tratadas, que foi com violência e exclusão. Então foi assim, intenso. Recomendo vocês assistirem aquele livro que eu divaguei mais sobre eles. Só queria colocar esse livro na lista e chamar vocês pra assistir aquele vídeo, porque realmente tá muito bom. Não é provavelmente a primeira escolha de vídeo de todo mundo, mas é um vídeo que eu quero muito saber o que você acha a respeito, sabe? O que você pensa sobre aquilo que eu disse. Uma discussão que eu não fechei, mas eu deixei aberto lá. Um dos de filosofia que eu li, esse livro eu não dei 5 estrelas, mas ele trouxe muita crise existencial, que foi O Estrangeiro, de Albert Camus. Depois eu comprei mais 3 livros dele, não li ainda, porque... é muito triste quando você descobre que tem tanto livro pra ler e pouco tempo pra ler. Tem tanto livro que eu comecei a ler e não terminei, porque simplesmente não tem tempo.
E aí eu não consigo. E daí eu leio o livro, eu marco o livro, eu grifo o livro. E aí depois eu tenho outro livro. E daí, ai meu Deus, que desespero. Enfim. E assim, esse é um tipo de livro que é do tipo que eu citei, né, lá nas minhas redes vizinhas, onde eu falei que às vezes a literatura, ela não é só o texto do livro, não é só o texto que tá dentro do livro, como se você estivesse lendo, sei lá, um texto no Word, sabe? Ele é mais, você tem que entender o contexto, você tem que entender mais. Tem livros, principalmente livros mais antigos, que você precisa ler mais pra você conseguir entender. E depois que você lê esse livro, você tem que, né, ler mais outras coisas sobre filosofia pra entender o que ele tá dizendo ali. Porque nesse livro ele pega a ficção pra explicar um conceito filosófico que ele trabalhou depois. Então aqui ele vai falar sobre o absurdo que é o mundo inteiro. É um personagem que passa o livro inteiro fazendo as mais absurdas atitudes possíveis. Então ele é preso porque ele matou alguém, e daí você fala, por que ele matou alguém? Qual foi o que motivou ele? E daí ele disse que simplesmente tava lá com a arma na mão e matou o cara, porque sim, entendeu? E aí você fica, gente, o que tá acontecendo? E esse personagem desse livro, ele causa muita insatisfação e é muito agonizante, sabe? Porque ele não age de uma forma que você espera que ele haja. Ele não tem, parece que sentimentos, ele não tem meio que uma resposta lógica pras ações dele, sabe? É tudo muito que ele tá em conflito com a existência, mano, no sentido mais cru da frase. E ele vai pensar muito aqui sobre a liberdade e sobre como a sociedade influencia na gente. Ai, meu, é muito louco. Esse livro me trouxe muitas, muitas, muitas questões dentro de mim. Porque, cara, como o personagem ele vai vivendo sem um propósito, sabe? Um propósito dentro de si, de, o que eu quero da vida, mas simplesmente agindo perante as coisas que vão aparecendo na frente dele. Cara, é assim, é um livro realmente pra você ler no Clube do Livro e surtar, assim. Eu já li ele com o meu Clube do Livro e foi muito legal. Outro livro também de literatura que me fez maluca, principalmente sobre inteligência artificial, foi O Robô, do Isaac Asimov, que é muito insano, porque esse livro ele foi escrito nos anos 50! Sabe, nos anos 50, mano! Ele nem sabia o que era IA, mas ele já tava prevendo o que ia ser IA, sabe? Só que aqui ele foi até bem mais feliz, porque ele imaginou que a inteligência artificial ajudaria o ser humano, não tomaria o lugar das pessoas de fazer arte, que é uma coisa insana, que eu vi outro dia alguém falando sobre isso, eu fiquei, meu Deus. As pessoas imaginavam que os robôs, toda a robótica, essa coisa, ia auxiliar o ser humano nas atividades do dia a dia. Mas o que acontece? Você espera que faça arte os seres humanos, né? A arte é feita por humanos, né? Não por máquina. Eles perdem os empregos, porque as máquinas estão fazendo arte no lugar dos seres humanos. Porque, na verdade, as máquinas deveriam, tipo, fazer coisa do dia a dia, sabe? Tipo, lavar louça, coisa assim. Mas, na verdade, os artistas, eles só estão nessa área braçal. Faz sentido? Mas, na verdade, as pessoas que querem ser artistas, na verdade, elas só estão nesse ambiente braçal. Porque faz sentido? Tá muito confuso aqui. Enfim. E O Robô é um livro de contos. O Isaac Asimov, ele vai pegar esse universo e cada conto vai fazer parte desse universo. Vai falar sobre a história dos robôs que ele inventa aqui. Então, desde o robô... o primeiro robô que auxilia é meio que uma babá pra uma criança. Depois, robôs que estão no espaço fazendo trabalhos e tal. Então aqui, mano, tem uma hora que ele... Mano do céu, eu ficava incrédula. Cada conto eu ficava mais incrédula ainda, falando, puta que pariu, o que ele tá fazendo aqui? Porque com criaturas robóticas, ele vai questionar o ser humano. E eu acho isso assim... eu não aguento. Então aqui tem uma hora que os robôs, eles vão inventar uma religião. E aí, vai ter essa briga entre os humanos e os robôs. Não é muitos robôs, assim, 2 humanos e 2 robôs. E aí eles vão ter esse embate filosófico, porque o humano vai convencer o robô de que ele tá alucinando. Só que o robô vai criar a religião dele com base em fato. E aí, mano, é um dos melhores contos do mundo. É assim, é incrível. Como que pode tanto caber em tão poucos parágrafos? Olha, fiquei assim, embasbacada, viu? Mas, nossa, indico demais O Robô, gente. É realmente pra ter reflexões sobre a tecnologia e como a gente pode conciliar a tecnologia na nossa vida e o que ela pode substituir. Eu que nunca conheci os homens, que é a meu nova Voz de Chernobyl, gente. Se você não tá nesse canal há muito tempo, Voz de Chernobyl é um livro que eu panfletei por uns 5 anos, 5 primeiros anos do canal. Hoje em dia eu tenho um pouco cansada de falar dele, ainda não, eu quero reler ele. Mas eu que não conheci os homens, é uma experiência, principalmente sobre o conhecimento. Cada aula que eu tenho, eu lembro dele, toda aula, porque assim, cada coisa que eu aprendo e que eu penso e reflito, eu lembro dele. Porque aqui ele vai te perguntar, esse livro inteiro é pra te perguntar, qual é o propósito do conhecimento? Você adquire um conhecimento porque você espera que ele tenha uma utilidade na sua vida, ou você adquire conhecimento porque você tem interesse em saber sobre o mundo que você tá vivendo? E
ele bate de frente com meio que a nossa realidade, né? Que a gente, querendo ou não, é empurrado a aprender e tudo tem um propósito, principalmente monetário, né? Porque a gente precisa viver, porque, né, como a minha irmã, a gente precisa ganhar dinheiro. Mas é realmente esse o único espaço que o conhecimento e as outras coisas precisam ocupar, e me fez pensar em um monte de outras coisas depois que eu fui estudando e aprendendo, principalmente sobre a literatura e livros e propósito da arte. Eu vou falar mais depois no outro vídeo, mas me fez pensar muito sobre isso, que tipo, é o lugar que a gente colocou, mas não era o lugar que ele deveria estar, sabe? A gente não deveria buscar aprender e descobrir o mundo porque a gente tem que pagar a conta, sabe? Pagar a conta deveria ser uma coisa que a gente faz, o mínimo, o básico, sabe? A gente não poderia ter que colocar todos os nossos esforços mentais e tudo da nossa vida para simplesmente conseguir viver no mundo, sabe? Enfim, falei, não falei um pingo do que tava a história. A história fala de um grupo de mulheres que eles estão numa jaula dentro de um lugar e eles não sabem como eles foram para ali. Só tem mulheres e tem uma criança. E essa criança, ela meio que vai crescendo. E o livro é contado de trás pra frente. Então, a personagem ali, que ela não tem nome, ela vai contar como é que foi, desde como ela o primeiro lapso de consciência dela como ser humano e tudo que ela foi aprendendo e toda essa jornada de o que elas estão fazendo ali e o que tudo isso significa, por que todas as mulheres estão nessa jaula e parece que, né, os carcereiros delas, eles não estão realmente se importando de torturar, parece que não tem um propósito, sabe, significativo do porquê elas estão ali, porque elas são cuidadas, elas são alimentadas, mas elas estão ali por muito tempo. Então, vai falar principalmente sobre o que tá rolando ali, o que isso tá acontecendo. E é um livro, assim, que depois que você termina, ele só cresce, sabe? Ele só vai. E você fica, o que foi tudo isso? Ele vai falar muito sobre resiliência, solidão, principalmente. É legal você ler ele depois de você ler A Gente Mira do Amor é Certo na Solidão. Infelizmente, eu li no contrário, mas enfim. São esses os livros que me trouxeram crise existencial nos últimos tempos. Eu queria compartilhar com vocês. E, por favor, eu quero que vocês usem nos comentários. Se você leu algum livro, se você assistiu esse vídeo até o final, por favor, se você tá aqui, escreva nos comentários. Qualquer coisa, um livro que te trouxe crise existencial, ou se você leu um desses livros, o que você sentiu, se você amou, se você odiou, vem falar comigo, por favor, deixa ali um comentário. E é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau, até o vídeo que vem.